Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí trazendo debates sobre a vitória do Fortaleza sobre o Corinthians 2-1 no Castelão, os gols do Leão marcados pelo Lucero e no final da partida, aos 48 do segundo tempo, o Iago Pikachu fez o gol da vitória do Leão e o Fortaleza segue aí subindo na tabela da classificação do Brasileiro. Vitória muito importante do Fortaleza para dar moral principalmente aí para os dois duelos que o Leão terá pela Sul-Americana. Antes de soltar o vídeo aí para a gente estar analisando, reagindo aquilo que os comentaristas falaram da partida, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. No final do Pikachu. E isso tem acontecido com Estudiantes, aconteceu com o São Paulo no primeiro jogo do mata-mata e tem acontecido constantemente, várias vezes, com o Corinthians, porque o Corinthians coletivamente parece que não vai melhorar com o Luxemburgo. E não adianta nem discutir que teve agora a janela da data FIFA, tal, porque tudo vai ser sempre isso. O Luxemburgo está nas entrevistas como ele está montando seu time, na defesa. Só que a defesa do Corinthians não se defende bem. Não é nenhuma retranca que você fala, olha que marcação consistente, nem isso. Então, sim, é possível ser campeão da Copa Sul-Americana porque o Corinthians tem o melhor elenco dos times que restam na competição. Então, de repente, ali tem o acerto, o time está com um pouco de sorte, as bolas chegam no gol aos montes e entram poucas, tem um senhor goleiro, tem alguns jogadores talhados para decisão, se tudo funcionar vai ter o Renato Augusto, a camisa é muito pesada. E essas coisas dão ao Corinthians chances reais de conquista na Sul-Americana, porque se dependesse do jogo coletivo do Corinthians, do jogo produzido como equipe, não individual, como equipe, o time nem teria chegado à semifinal da competição. E aí, turma? Tudo bem? Boa tarde você, Edu, ao Vitor. Nilson, consegue dar uma ajuda aqui que... Pô, eu queria uma... Não, incomodando não, eu queria uma atenção especial para esse lencinho aqui. Isso aqui é novo, né? Nilson, consegue aqui? O pessoal vai achar que a camisa laranja é homenagem ao Bubu, mas não é. Mas esse lencinho aqui... Isso aqui eu nunca tinha visto na bancada. Olha lá, olha isso. Vira pra cá. Vira aqui. Que coisa, hein? Na bancada você nunca viu. Isso daqui, inclusive, agradecendo o figurino, a Mari, elas escolhem minha roupa e... Não, mas eu sei que você também pediu algo com um pouco mais de identidade ligado a você. Eu não pedi nada, mas eu gostei da roupa. Muito bom. Carrara, né? Eu demorei a me concentrar no comentário do Vitor, até desculpa ao fã do esporte, porque... Você estava se gesticulando aqui, eu até quase perdi o raciocínio. Não, eu fiquei... Mas eu entendo. Assunto tão sério. Eu acho que é uma bancada que permite isso, ainda bem. Você se sente à vontade aqui com a gente? Me sinto à vontade. Ótimo. O Dado de Menezes atrapalha um pouco, mas faz parte. Há muito tempo. Aqui até fosse o Rafael Prata. É meio há muito tempo atrapalha a sua vida. É meio bagunçado, mas funciona o time, diferentemente do Lucha, entrando no assunto que o Felipe nos traz. Quando você falou de sorte, que eu até brinquei, eu acho que é só isso, é porque a individualidade de alguns jovens, a individualidade, por vezes, lá atrás do Roger Guedes, muitas vezes, hoje nem tanto, do Renato ou de outros jogadores, ela também não deixa de ser uma aposta do Luxemburgo na sorte, que aquilo vai funcionar, porque não é algo trabalhado para que potencialize o individual de algum jogador. Eu até brincava muito na época do Roger Guedes, que eu achava que... Ontem na entrevista ele disse que era. A boa fase do Roger tinha muito a ver também com a bagunça. O Roger jogava em todos os lados do campo, ia catando a bola e tentando resolver de um jeito meio dele. Não era algo meio organizado. E ontem, quando você para olhar o time do Corinthians, é toda regularidade, é assim sempre. Pelo menos ninguém pode reclamar. Ninguém foi surpreendido ontem. Não, porque trabalhou, data FIFA e agora... Não, é assim sempre. É uma bagunça, é o Luxemburgo. A gente até discutia no camarim, que eu falava, acho que ele agora largou. Ele fala aquilo ali, ele não quer que ninguém concorde, ele vai jogar tudo na Sul-Americana, se der certo ele é um gênio. Se não der, ele vai ter uma lista de argumentos. O meu ponto é... Só uma coisa, o Cássio, na entrevista, saindo do campo, disse que agora precisa pontuar no Brasileiro. Porque eu não vejo o Corinthians... Os times de baixo ainda vão ajudar muito o Corinthians. Se joga muito pouca bola abaixo. Eu olho os jogadores do Corinthians e eu não olho o Corinthians, eu nunca cogitei o Corinthians rebaixado. Aí, só para cometer uma inconfidência aqui com um comentário do Edu, fora do ar, que ele falava, eu olho para o Corinthians, rapaz, até demora a lembrar que é o Lucha, o que o Lucha já fez no futebol. Eu acho que é aí que mora o problema. Que ele fez que ele tá lá. O Lucha sabe muito, já soube muito de bola. Só que de uns tempos para cá, o Lucha ele quis ser gerente, ele quis ampliar a área de atuação em clubes, ele quis ser senador, ele quis aumentar a sua área de atuação
sabe, no ramo empresarial. Ele ficou fora do mercado. Aí ele volta para o Corinthians muito mais para ser um manager. Lembra daquela crise ali quando ele chega? Ele tinha que acalmar os ânimos da torcida. E aí me parece que ele ficou um pouquinho para trás, então que ele não tem mais a disposição para tocar o que ele já tocou muito bem em outros momentos, que é o campo, que é a bola. É muito difícil, eu custo acreditar que o Lucha não sabe mais de bola. Eu custo acreditar que ele não sabe mais de bola. Agora, ele é um profundo conhecedor. Eu custo acreditar também que ele está motivado para virar e falar... O Vitor falou, o elenco do Corinthians, você olha, você demora a lembrar a qualidade que ele tem. É isso. Dá para tirar algo mais ali. Só que eu acho que ele entrou numa de Sul-Americana, só isso, são 2 jogos e são 3 jogos. Vamos lá e vamos ver o que eu tiro daqui para tentar também sair com o peito estufado, como ele sai muitas vezes. Então, o Corinthians, no meio disso tudo, fica refém desse personagem que é o Luxemburgo. Falta trabalho. Você não precisa ser um sabedor dos maiores de futebol para olhar para esse time, jogo após jogo, e falar, tá faltando trabalho. Tá faltando trabalho, tá faltando algo a mais. E aí ontem vai naquela. Acha um gol. Mota falou, não joga. Acha um gol. Jogar a bola. Vai respirando nas cordas, segurando o empate. Mas tem aquele final de jogo movimentadíssimo. Toma virada. Ontem tomou a virada. Num outro jogo pode achar um empate sem merecer. Pode achar até uma vitória sem merecer. Mas o Corinthians joga pouca bola. E isso eu fico até tranquilo, porque a gente repete isso aqui semana após semana. Aí aquilo, a final da Sul-Americana é um jogo. A semifinal é mata-mata. O que pode ser feito dentro de Itaquera com a torcida... Então fica meio imprevisível. E o Lucha conta um pouco com essa sorte do imponderável, apesar do trabalho fraco tecnicamente. Ele fala muita coisa, mas eu me questiono se o Lucha acredita em tudo que ele fala na coletiva. Ô Pedro, você sabe que... Boa tarde a todos. Fala, Edu. É interessante que agora é o jogo que todo mundo gosta de fazer, expectativa e realidade. E eu acho que na cabeça do Vanderlei vai ter que... Ele tá meio se apegando a isso. Como uma mudança de chave, de rendimento também no Sul-Americana. Guardado as devidas proporções, ontem o Corinthians ele não contou com 6 atletas, 5 jogadores que estavam ali sendo utilizados com uma certa rotina. Mudou um pouco, mas também não é para descaracterizar tanto. Quando eu falei isso aqui fora do ar, porque o Vanderlei concordo com o Birner falou e eu assino embaixo, ele é um profundo conhecedor. Só que hoje você olha o Corinthians no brasileiro, principalmente, me parece no modo avião. Modo avião é aquele que tá ligado, mas não, sabe? Tá ligado, mas não vai receber a ligação. Ele tá num stand-by ali, que acho que o que permite ficar nesse stand-by, nesse modo, é porque os outros times de baixo não vão passar. Dificilmente o Coritiba passa o Corinthians, o Santos não vai passar o Corinthians. Esses times vão ficar lutando contra o rebaixamento. E aí o Corinthians vai tentar jogar tudo nessa Sul-Americana. Só espero que consiga mudar. Que era a terceira opção no planejamento dele. Mas só espero que consiga mudar. E quando a gente olha a temporada, tem 2 observações que eu queria fazer. Primeiro, que um título encobre muitos erros. Muitos. Não só no Corinthians. Nós vamos ter aí um campeão de Copa do Brasil que vai ter erros que serão colocados para o segundo plano. São Paulo, Flamengo erraram também nos seus processos de trabalho. E no caso do Corinthians também, se o Corinthians for o campeão. Mas tem um ponto interessante, pode ser campeão. E talvez o torcedor esteja com essa cabeça, mas como é que vai mexer? Tem essa questão do Corinthians, tá a 3 jogos de conquistar um título. Só que o que preocupa é o modelo de jogo. Independente das peças, o Corinthians não tem uma saída de meio de campo que você olha e fala, opa, essa bola sai. Ontem o Corinthians ficava jogando muito essa bola na referência, que é o Yuri, que o Yuri sozinho ali também não vai ter como. Ele matava a bola e tentava ganhar o espaço, só que os caras até chegar, até a recomposição. Então, essa transição do Corinthians ainda está muito aquém. E também lembrar que o problema não é só o Vanderlei. Acho que a diretoria do Corinthians... Não, pelo amor olha, de Deus. eu queria dizer... Esse escora nele. É isso. E o Vanderlei, desde que veio aqui, o Zé estava aqui, a gente falou disso, utilizado como escudo, e eu acho complicado. É café que ele está bebendo? Porque ele está bebendo toda hora assim, eu estou preocupado. Não. Se não for café. Ele é um cara... É café? Light. Você sabe que eu não bebo. Exatamente. Parei. E não tem nenhum problema quem Mas também bebe, já bebeu muito. Achei Já que bebeu muito. Achei que era um julgamento. Pessoal, vamos lá. O que eu penso de Corinthians? Para mim, a situação é bastante... Tá. Mas pode Achei que era o WhatsApp, não é o WhatsApp. Quero. Vamos lá. O que eu penso que é muito complicado para avaliar Corinthians hoje é assim. A gente não pode esquecer o momento... E eu tento... Por que eu estou falando isso? Porque tanto apresentando programas como assistindo os companheiros aqui, colegas de outras emissoras, eu tento sempre fazer o exercício de quando a gente vai numa linha coletiva de análise, porque não é o Birner que acha isso, do Luxemburgo, ou o Pedro, somos nós de uma forma geral, porque é o que está acontecendo. Mas às vezes a gente pode cair numa narrativa, não estou falando do Corinthians nem do Luxemburgo, que eu sempre tento fazer aquele exercício do
estamos avaliando o que está acontecendo ou tem um pouco do que está, às vezes, enraizado na nossa cabeça, uma má vontade com determinado personagem. Não estou falando de novo do Corinthians do Luxemburgo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode esquecer, quando ele chegou, o que estava o Corinthians. Então, eu acho que naquela gestão de crise, ele conseguiu o objetivo inicial, que era respirar. Esse é um ponto. Agora, onde que eu entro, que eu falei na abertura, que são 2 elementos. O Corinthians está tendo resultados e objetivos que, se você se foca só nele, de uma forma cega, não vou nem falar míope como eu, de uma forma sem nenhuma profundidade, você se escora nisso. Ué, mas estamos na semifinal. Mas estamos... Foi só 2-1 contra o Fortaleza, com um gol no fim. Falou que o time foi bem contra o Estudiantes. Todo mundo vai lá no Castelão e leva. Só, cara, ó, coloca os melhores momentos. É bola na trave, é pênalti, jogo com Estudiantes. Então, você usou o termo sorte, Birner. O Renato Rodrigues fez uma análise nas redes sociais exatamente batendo nessa tecla da sorte. Essa coisa do Corinthians, a quantidade de vezes que está tendo isso. E aí eu trago o que aconteceu com o Luxemburgo no Palmeiras. O Luxemburgo, quando ficou no Palmeiras, ganhou o Paulista e ele ficou 20 jogos invicto. 20 jogos, dos quais muitos com empates, muitos com performances fracas, em que a torcida do Palmeiras não estava satisfeita. E a gente sublinhava isso e ficava muito assim, olha a má vontade. O pessoal está recorrendo a esse estigma do Luxemburgo ultrapassado e tudo mais e tal. O que aconteceu? Ele perdeu 3 jogos, até me ajuda, Marcelo, ele perdeu para o São Paulo no Allianz, nunca tinha perdido para o São Paulo, perdeu. Coritiba e Botafogo. O Coritiba foi em casa também, né? O Botafogo fora. Aí ele cai no jogo do Coritiba. E aí chegou o Abel e a gente viu o que aconteceu. Então me parece muito claro. O Corinthians conseguiu alguns objetivos de estancar hemorragias mínimas, mas a gente não vê nada. E essa coisa do Corinthians ter um time ruim, isso é uma mentira, isso é uma farsa. Porque a gente está falando de um time... E aí entra também o papel da diretoria em escolhas erradas. Porque quando a gente fala, porque o Flamengo é organizado, porque o Flamengo não sei o quê, como se o Flamengo tivesse uma condição muito privilegiada em relação a todos os outros. Corinthians está numa prateleira, se não igual, de possibilidades. Quando muito... Gerar recurso? É isso. Parecido. Então, um tratamento ali de uma vitimização, não, isso é má gestão. O que é isso? Então a gente está falando de um time que, claro, é capaz de jogar numa semifinal e ter um Renato Augusto que resolve. Mas tem que fazer o que o Flamengo fez com o Bandeira. Total. Não, por ano. Eu não vou entrar nele, não estou entrando nessa. Eu estou falando de hoje. Fazer e comprarem a ideia. Mas, cara, porque é o seguinte... A torcida compra a ideia. Mas eu digo o conselho. Opa! O conselho. Porque então, o conselho... A torcida compra, mas o Corinthians não consegue explicar uma negociação do Yuri, cara, isso. que está sendo cobrado. É isso. A gente também está pensando, cogitando e pedindo algo muito Yuri é real. outro que é bem melhor do que... O Mota lembra sobre essa questão da temporada e as planificações de elenco. O Corinthians, olha, eu gosto... É difícil até falar, a gente falava aqui, jogadores com serviços prestados, são jogadores que você tem que olhar diferente. Mas você tem que entender que o clube e a instituição, elas estão ali acima. Precisava o Corinthians trazer de volta o Balbuena? Precisava trazer de volta o Romero? Sabe, fica uma coisa do tipo, ó, vem aqui, não, aqui vai, arruma um lugarzinho pra você. E eu acho que isso não é legal, porque até na questão técnica, o Romero foi um cara que ajudou muito o Corinthians em algumas temporadas. Sim, muito. Foi fundamental em títulos. Concordo. Só que hoje você olha pra ele, ontem o jogo dele, cara, assim, já faz alguns jogos, já que ele ontem, não... né? É isso que eu ia falar. E teve momentos ele que não chegou ainda. Vai me falhar a Entende? memória aqui, um jogo que o Luxemburgo muda e começa com o Romero de titular. Vai me falhar a memória. Você não espera, aí vem o tal do algo novo, aí você não consegue entender, aí no intervalo ele tem que mudar tudo. Ele começou com o Romero de centroavante, se não me engano, no isso. jogo. Não, mobilidade. Não teve só esse jogo. Teve mais um jogo. Foi do Estudiantes, eu acho. Eu acho que sim. Pra tirar referência, é isso mesmo. Foi antes. Isso. Teve esse também, mas foi antes, que era uma coisa assim, absolutamente sem sentido. Então, A volta. para você ver como a gente está falando de situações repetidas, que não funciona como referência, tem que mudar de novo. Aí vem ontem, mas é porque alguns jogadores ficaram, tá sempre se escorando alguma coisa para não entender que a repetição do que dá errado, aí depois Pedro, tem que mudar. e as entrevistas? Aí muda no segundo tempo, aí redesenha, aí traz a molecada. Está sempre mudando de escolha equivocada e os modelos de jogo, o que se joga no primeiro tempo, o que se joga para o segundo, o que se joga no jogo seguinte, é um negócio assim que você fala... E assim... Porque não se joga, desculpa. E as entrevistas? Cara, a gente Mas ouviu aí eu já que acho que, falou. eu já acho que é parte
Eu não acho que nenhuma Personagem? entrevista... Não é nem personagem. Eu não acho que nenhuma entrevista do Luxemburgo ela acontece por acaso. O Luxemburgo é dos caras mais inteligentes do meio da bola. Isso é verdade. Os caras mais inteligentes do meio da bola. Ele sabe quando teve aquela situação lá do menino que fez o gol, botou a camisa fora de casa, ele sabe o que ele tem que falar ali naquele momento, por mais que você discorde, ele sabe como acalmar uma situação, ele sabe como trazer o holofote para ele tirar do jogador mais novo dele, ele sabe um monte de coisa. E era até o nosso debate mais cedo ali no camarim, eu e Birne. Eu não acho que ele quer convencer a gente do que ele fala na coletiva. Eu acho que ele quer atirar para tudo que é lado e tirar o foco, tirar o holofote, falar pouco de bola e jogar tudo numa Sul-Americana. Pedro, Porque se pra ganhar ele uma é um- Sul-Americana, ele vai sentar ali com Pedro, um outro primeiro papo. título Tem uma internacional coisa, dele. assim, então assim- eu já entrevistei o Vanderlei nesses pós-jogos. E Ele o teve Vanderlei... aqui com você, então é ele já isso, subiu, inclusive. né, no Mundo Menezes, na gravação da estreia. O detalhe, assim, o Vanderlei faz parte de uma prateleira de treinadores, e aí eu vou colocar Muricy, Felipão, Leão, caras que entendiam que a coletiva e o poder da comunicação, ele existe. Então, alguns técnicos... E ele sabe como pouco. sabe como poucos tentar mexer. E sabe para onde, ele tem problema, ele tem que puxar o holofote. Isso. Aí o que acontece? Quando você olha, por que causa alguma estranheza com algumas declarações? Porque a impressão que eu tenho assim, ele fala, vou dar uma resposta aqui para Mas ele quer causar essa estranheza. Causar uma reflexão, sabe? Eu não vim para explicar, eu vim para E complicar. quando ele faz a sabe? piada com o repórter para tirar o foco da Então, pergunta e para mudar a pauta do E ali, debate... o que faz Não é parte, por acaso. Pedro, Nada é por acaso. Pedro, e o que é direito dele fazer? A gente pode, e como é nosso direito, Mas eu acho, não eu acreditar acho, que é bom. eu acho que ele sabe que o time não tá jogando. Isso. Sabe? Ele não sabe o que fazer pro time jogar. Então ele troca, ele vira a pauta. E ele nega isso de maneira veemente, usa inclusive o tamanho dele no futebol. Aí brinca, Ele não, diz porque o Danilo ontem, vai me eu pegar vejo de futebol de uma porrada, vai maneira brincando. bem diferente de vocês. Seria muito bom se o time jogasse de uma maneira bem diferente do que as pessoas que estão questionando, porque a pessoa que questiona o Luxemburgo, ela não está lá, espero eu, contra o personagem Vanderlei Luxemburgo. Ela está lá para perguntar o que está acontecendo em campo, porque a torcida precisa saber. Porque o torcedor não pode chegar ali, não pode chegar lá ali 20 milhões de corintianos, 25, chegar lá, vamos na sala de imprensa, vamos perguntar. Não pode. Não pode. Então a imprensa existe para levar a informação. Quem tem que dar a informação nesse caso? O clube. Quem o clube escolheu ou quem vai depois do jogo? O treinador. E o treinador, em vez de informar, o treinador se defende, tirando o foco, fazendo ataques que não são nem agressivos, assim, são ataques leves, assim, levando a entrevista de outro jeito. E ele vira o personagem. Eu não acho que ele vira o personagem para proteger os jogadores. O Luxemburgo sempre gostou de ser o personagem. O Luxemburgo, e não tem nenhum problema nisso. O Luxemburgo é tão personagem, que até quando os times dele tinham a cara dele, eram os times do Vanderlei Luxemburgo, quando o time ganhava o campeonato, ele saía. No final do jogo, ia pro saía vestiário. do campo e ia pro vestiário. Para mostrar que o treinador está indo pro vestiário porque ele fazia uma coisa diferente, onde ele se destacava ali. Quer dizer, Exato. fazia, E o argumento era dar o protagonismo aos e jogadores. ele fazia quando ambas as coisas. É isso, ele fazia ambas as coisas. E perfeito. Tudo bem, faz parte do estilo, faz parte do show, faz parte do que é futebol. Isso não é uma crítica negativa. E ele tem um jeito de virar personagem hoje. Na entrevista. Porque quando você olha o time dele jogar... É isso. Pessoal, eu queria trazer a questão da Sul-Americana, né? A semifinal, para a gente falar o que esse jogo de ontem nos permite. Claro, os dois técnicos falaram e eu concordo. Assim como Dorival e Flamengo, os personagens do Flamengo, depois das derrotas do meio de semana, também disseram que a final da Copa do Brasil é outra coisa, a semifinal vai ser outra coisa em relação ao que foi ontem. O próprio Vojvoda falou sobre isso. Mas antes, só a informação, né? A Conmebol hoje mudou a praça, segue no Uruguai, a final, no dia 28 de outubro, mas saiu de Montevidéu e foi para Punta del Este. Onde né? tem a mãozinha lá na areia. Eu já fui lá. Montevidéu cabia 60 Mãozinha mil na areia. pessoas. Punta del Este, Punta del 25 Este, mil. 25 Pô, isso mil. eu vou te falar um negócio. Os advogados pediram para ficar calados. É isso. E, Mãozinha na areia. E aí, de um lado temos a LDU e Defensa e Justiça, do outro, Fortaleza e Corinthians. Eu gosto do discurso rapidinho, Felipe. Não, porque a gente anuncia antes que é para fortalecer o local, trabalhar a imagem, É isso aí, boa, ajudar no Pedro, planejamento. Pô, isso é brincadeira. Ô, né? Pedro, mas não é só o... Mas não foi só esse ano, não. A Conmebol, Os outros anos desde que ela também. instituiu o final única, ela não consegue sustentar uma decisão até o dia do jogo. Mas a culpa não é da Conmebol.
Também. A culpa é da ideia. Não. Nós estamos na América do Sul. Calma aí, quem tem a ideia? Foi eu? Foi você? Não. Foi a Comebol. Então a culpa é da Comebol. Quem ideia foi a UEFA. Não. Se ela replicou, a culpa é Comebol dela. decidiu É imitar. BO dela. Mas, ô, Birner, Uma coisa é você ter não uma ideia pode- na UEFA, onde você pega um trem para se deslocar de um país por outro, abaixa o Capital custo, tem dinheiro. e sua rede hoteleira É outra funciona. coisa. Pedro, eu quero lembrar que a Comebol, nas suas sedes aí de Libertadores e Sul-Americana, ela mudou. E só uma observação: antigamente era uma mudança pontual de, olha, a situação sanitária, a situação de segurança. Agora meio que mudou. Não, Vai mas mudando, mas tipo, mudou, vai é ser muito lá, mas claro, não vai porque ser lá. mudou também. Porque a semifinal de um lado que não tem nenhum brasileiro, você perdeu a chance de ter uma final Corinthians e São Paulo, Botafogo Mas não e pode, Corinthians, Felipe. Fortaleza. Mas não Isso- pode. Não, eu concordo. Você está sinalizando que é Não. uma bagunça. E quem já Não, pode? que no ano- Pelo amor de que no Deus, ano eu que vem, concordo. quando a Comebol anunciar, ó, não compra ingresso. Tem que esperar a reta final lá, que vai ter aquele congresso. gente, que pelo muda amor de tudo. Deus, eu concordo e também acho que a Sul-Americana está claro Outra coisa, que uma não final com comporta a Corinthians, final única. Uma final com o Corinthians. Depende dos times. Corinthians e Então, mas LDU. não dá para você. Corinthians dá e pra LDU. pensar. Corinthians e LDU. Uma possível final. Possível final. E uma porque- boa final. Ainda que o Luxemburgo se esforce com o trabalho dele para que não aconteça, às vezes pode acontecer. Corinthians e LDU numa boa final, você falar que um título desse, num estádio para 25 mil pessoas, final única, é pouco. É pouco. Sim, mas aí a gente tem que pensar. Gente, eu sempre fui Felipe, contra uma final. se não me mas falha a para os memória, equatorianos é um drama do se o ponto de vista Marcel- se de nosso Marcel, voo editor-chefe- chegar. Ué, mas é o que São que Paulo muda pra de chegar em Punta Córdoba. del Este? Se nosso Marcel pô, chefe passado. puder dar uma olhada. Mas por que muda de Nosso Montevidéu Marcel, para nosso Punta puder del dar uma Este? olhada. No caderno de encargo da Comebol, você precisa ter um estádio para 10 mil pessoas na primeira fase, um estádio para 20 mil, se eu não me engano, nas oitavas, e um estádio para 40 mil. Tanto que o Nas Bragantino teve que semis. jogar na arena. Nas semis, eu acho que você precisa ter 40 mil, se o Marcel puder ajudar a checar. Você está levando a final para um estádio De 25. que não poderia ter na semi. Não, e É isso. assim, Tá Sim, desenhado. não, Pedro, faz imaginem só a quantidade de Eu corintianos acho que que- vão acho a que é essa isso. decisão. Acho que eles não entenderam que é o Corinthians, que tem uma torcida e gigantesca. mesmo Fortaleza. Mesmo Fortaleza também. Cara, mas eu Cara. acho que numa final não daria 50 mil. Ah, o De quê? corintiano. Então tá bom, o corintiano tá lá, é bom que a gente Não é pergunta na 50 hashtag. mil de corintianos. Uma coisa é você... Você não quer dar um peso à É que competição? geralmente é meio a meio torcida e o pedaço O Marcel, fora do o Marcel local. tá me passando um recado do Chita Verde, porque ele conhece bem. Ele falou Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores, lá em Montevidéu, não lotar. Tava cheio. Retomada de pandemia. É. Tem isso. A final Isso da é um ponto Sul também importante. não. É. Algumas situações. Sim, importante. Mudança. Mas tava aberta a full power. dificuldade. Entendeu? Acho que tem uma. Eu acho que se tem fosse o Corinthians e São Paulo a final, Não mudaria. Não, eu acho se que não não enche, mudaria. quase enche, mas eu... Se você eu acho tirasse. que enche. Se você eu- tirasse. Não. enche. Se você tira do centenário, no máximo você ia para o estádio o novo do Penharol, o campeão do século, ou você iria para o O quê? O quê? campeão do século ou campeão do siglo. Escolhe, ou é meio a meio, não dá. Qual é o nome certo do estádio? Campeão do século. Estou me comunicando Campeão com o nosso do público. Campeão do Tem século. que falar up and down, pocket, Não, isso é quem gosta disso é briefing, você. essas coisas. nossa. Gap. Você Gap. desvaloriza o produto, você não consegue. Total. Você passou uma competição inteira com aquele Road to Montevidéu, né? A caminho. Aí, mas É isso! É isso! Não, mas é isso! Comebol. É isso! Comebol colocou. Isso! É isso! Mas é isso! não se aguenta. Eu não tinha pensado nisso, é verdade! Road to É Rio, verdade! Road to Montevidéu. Risca Montevidéu, é verdade. Pô, é Aí verdade, agora, não tinha pensado aí você passou das nisso. O quatro. pórtico, é o pórtico do estádio. É isso. É. Gente, E o budget? mas e o jogo? Mas e o jogo? Cara, o jogo- vou Pensando na Sula, o jogo de ontem mostra que o Fortaleza, pra mim o Fortaleza é frente. melhor time. Como disse o Birner, não é melhor elenco, Mas bem treinado. mas é melhor time. Não, mas 30 pra mim é... Aliás, Melhor o Fortaleza, filosofia da semifinal. eu acho Mas que os o resultados Fortaleza só não é melhor treinado, vamos lá, que Palmeiras. mas é perto, hein? Tão bem treinado quanto. Eu acho, Também- eu acho que a primeira prateleira você Prateleira, pode escolher. eu também. Abel, Diniz e Voivoda. A Abel Diniz e Voivoda E, e o vamos Botafogo. colocar o Botafogo, Não, vai. o como trabalho do Bruno filosofia. Lage é muito recente. Ah, sim, do Laje sim. Pra Assim como o ampliar. Luiz Não, Castro tudo bem. tinha sucesso recente. Mas, É. Dorival? Pedro, mas é pra ampliar. Não, também acho que não. entendi. Não, mas Só é perguntei. filosofia de trabalho. Dúvida. Não, mas é isso, concordo. Coloca o chegar. Botafogo também. Abel, vai muito Abel bem. Diniz e Voivoda. Concordo. Fez uma pergunta. E isso... Você tá nervoso com o Por Dorival? que eles estão? O Bina tá Estão, fazendo um putz, programa tá falando do Dorival, paralelo. cara, achei tá com a que eu perna ia aqui dizer assim, ó, isso. com o Dorival. Eu tô com saudade do Zé na Alessandra. Porque, Poxa, eu nunca achei lamentavelmente, que hoje, Tô perdendo o o senhor controle. Vitor Não, mas eu tô na Birner cadeira veio do Zé aqui, Elias. ele veio aqui pra fazer um programa paralelo. É isso. É o É isso. VB 90.
Porque só ele... Você não quer que eu opine, é isso? O senhor está Não, opinando. O senhor está picotando o jogo. Picotando o jogo. Nós estamos falando de negócio, pique-tico. Aí ele fala aqui... Que saco, cara. Fortaleza. Vamos lá. Abel. Fortaleza Corinthians. falou, E o Dorival? Sabia o Dorival? Eu vou ficar aqui até o final do programa, você quer isso? Ah, criança. Fortaleza é E o favorito? Dorival? E o Dorival? É o Open Down. Sabe o que falou Open Down? Ele já perdeu. Criança, cara. Que criança, cara. Peter, Fortaleza é favorito? Não. E o Dorival? Do que o Corinthians? Não é. Mas Por e o que não? Dorival? Não é. E o Dorival? É assunto pra depois. Você queria agora. Fortaleza. Não, só técnicos. Os dois estão impossíveis. Daqui a pouco, Lu, vamos ter que fazer programa eu e o Edu aqui na fechada. Vamos lá. Os jogos costumam ter resultados muito apertados. Isso não é uma amostra só do último jogo, isso vem acontecendo constantemente. E aí, quando você chega no momento decisivo, você tem ali... Fortaleza é um time grande, o Corinthians é um gigante. E aí você tem outras questões, é mata-mata. A história dos pênaltis com o o Renato Cássio. Augusto em campo, os pênaltis do Cássio. Para mim, favorito... E o São Paulo no Morumbi na volta também, igual. Ah, ele tá borrifando toda hora, olha lá. Ele tá lembrando. Mas o que tem? Não entendi qual. O Dorival também não tinha nada a ver esse jogo. Borrifando. Mas vamos Eu só começar falo e ver. Morumbi. Lu, vamos lá. Lu, Dificuldade aqui. Então tá aí, pessoal, foi mais um debate aí falando da vitória do Fortaleza sobre o Corinthians, 2-1 no Castelão. Fortaleza segue subindo na tabela do campeonato, por importante vitória, né? Marinho jogou bem, perdeu um pênalti, mas a vitória é de suma importância aí para as pretensões do Leão no campeonato. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.